Calais, segundo jogo que a gente traz aqui no De Olho da Rodada, Titans e Kansas City Chiefs, o jogo em Kansas City. Dois times com a mesma campanha, né? Dois times com 5 vitórias e 2 derrotas, mas dois times que eu acredito que a gente tem confianças ali, né? Muito diferente do que de fato esses times podem fazer. O Titans vem de uma amassada em cima do Houston Texans. Derrick Henry, 219 jardas, 2 touchdowns. O Titans entrou sem o seu quarterback, o Ryan Tannehill, né? Entrou com o novato Malik Willis. É possível que também não tenha o seu quarterback titular nesse jogo contra o Chiefs, mas assim, mesmo com o Ryan Tannehill, o Titans tinha um dos piores jogos aéreos de toda a NFL, e do outro lado tem um time que tá voando. O Tyreek Hill foi embora e parece que isso não faz a menor diferença, porque Patrick Mahomes é um cara que carrega o piano, é um cara que apaga incêndio, é um cara que faz jogadas, e aí você tem Juju Smith-Schuster, você tem o Travis Kelce, o Valdes-Scantling fazendo big plays, o Mecole Hardman, que fez 3 touchdowns para cima do San Francisco 49ers, é um time muito completo. E aí a pergunta que eu te faço, Calais, o que o Titans faz numa situação como essa? Cara, quando você falou pra mim que o Titans tem 5 vitórias, assim, são aqueles momentos que você bate assim, dá um bate e fala assim: "Caraca, o Titans tem 5 vitórias, bro". É uma dessas histórias dessa temporada que são completamente malucas. A gente tá na frente de umas temporadas mais loucas, mais absurdas, mais surreais que eu lembro de ter visto, né. Uhum. O Titans tem 5 vitórias, cara, sabe. E você parar pra pensar, cara, não seria uma surpresa o Kansas City Chiefs chegar e ganhar por, sei lá, 17 pontos ou É. mais esse jogo. Porque o Titans é um time que ele adora jogar quando o script é favorável a ele. Por quê? Uhum. Porque quando a defesa consegue segurar o ataque rival e ele consegue manter um ritmo no ataque, aí, meu amigo, aí vem o cachorrão e o cachorrão não tem como parar o cachorrão, meu amigo. É. Não tem como parar o cachorrão, assim. Os números dele, cara, no jogo da semana passada contra o Houston Texans, assim, jardas criadas depois do primeiro contato, é coisa de college football, assim, desses, quando você pega um college desses de altíssimo nível contra esses college meia boca, que isso acontece, não Uhum. acontece na NFL, né? Não é normal. E o que vai acontecer com o Derrick Henry? Eu tô querendo ver esse jogo porque a gente tem visto uma característica do Derrick Henry que a gente nunca viu na temporada, em nenhuma da carreira dele, que é ele participando no jogo de passe. Ele tem participado, ele tem recebido, tem tido recepções. Será que vai acontecer isso nesse jogo contra o Chiefs? Isso eu acho interessante, porque se o Derrick Henry continuar se mantendo dentro de campo, mesmo em jogadas de passe, mesmo porque o Titans vai ter que marcar, né, Rafão? Não tem Sim. como, você não vai conseguir parar o Kansas City Chiefs. Vai ter que marcar. Então, para mim, é uma coisa assim, vai ser muito interessante, mas eu acho que são dois times que bom, estão em níveis, apesar de terem o mesmo número de vitórias, estão em níveis completamente opostos, né, diferentes. Exatamente, né? Então tem a mesma campanha, os dois são líderes de divisão, mas ainda assim é complicado para esse Titans. Acho importante trazer esse ponto que o Calais trouxe aqui para discussão, que é o jogo aéreo do Tennessee Titans, até porque o Titans é um time que gosta muito de controlar a posse de bola e o Chiefs é um ataque muito dinâmico. Então, se o Chiefs começa a fazer pontos, o Titans tem que correr atrás do placar, você já está descartando o Derrick Henry do seu plano de jogo prioritário, porque você precisa correr atrás do placar, você precisa de grandes jogadas e você não vai alimentar tanto o Derrick Henry. Então, a chave do jogo, talvez, para o Titans seja controlar a posse de bola e conseguir marcar pontos logo no início da partida. Não adianta esquentar no final do jogo. Você tem que, desde o início, marcar pontos para não deixar o Chiefs disparar. Se o Chiefs dispara, esse ataque do Titans se desfaz. Inclusive, é um matchup muito ruim para esse Titans, porque a defesa do Chiefs ela tá ali na média da NFL, ela não tá entre as melhores nem entre as piores, mas ela tem uma boa defesa contra o jogo terrestre e uma defesa frágil contra o jogo aéreo. Então, assim, contra o Chiefs, parece que é feita para enfrentar o Kansas City Chiefs. Essa É. defesa pode ser um confronto muito complicado, né? Vai ser interessante, mas eu volto a dizer, assim, o Titans, ele tá na pior divisão com muita diferença de toda a NFL, Uhum. né, contra, cara, o Houston Texans e o Colts, que são, se não são os dois piores times da NFL,
estão entre os top 3 piores É. times da NFL. Né? O Jaguars, que tinha começado a temporada assim, de forma promissora, mas foi definhando e hoje não sei, a gente não sabe muito bem o que eles são. Uhum. Né? E, poxa, os dois jogos meio assim, os dois jogos difíceis que o Titans teve nessa temporada, ele foi atropelado pelo Ravens e pelo Bills, né? E, bom, mas ganhou do Buccaneers também, né? É Uhum. difícil, assim, é difícil realmente ter uma ideia. A gente vai ver nas próximas, mas, cara, o, o, o calendário do Titans é muito convidativo. Uhum. É por É. isso que você fala assim: ah, não, poxa, quando eles pegar os times assim mais sólidos, assim, cara, mas você olha o calendário, eu falei isso, a gente tem o nosso programa, né, de fantasy da NFL em espanhol, eu e o Maurício Sim. Gutierrez, e, e eu falei assim: olha, se quiser vender o Derrick Henry, vende, assim, não espera assim, até a terceira semana, porque a partir da terceira semana o calendário é muito bom para o Derrick Henry, e a gente está vendo isso, está produzindo muito. Vamos Uhum. ver, cara. Eu quero acreditar, porque o Titans é um dos times mais, assim, pô, tem um carisma absurdo, né? E o Mike Vrabel é um técnico que faz um trabalho tão eficiente com os Titans, assim, a gente tava falando no primeiro jogo de tantos nomes, o Titans, além do Derrick Henry, não tem tantos grandes jogadores assim, e eu não sei como o Vrabel tá sempre liderando divisão, tava na ponta da conferência no ano passado, ele consegue fazer um trabalho muito bom, quero ver o que o Tennessee consegue fazer, acho que um matchup importante também, além dessa defesa terrestre do Chiefs, que é muito boa, é também como o pass rush do Chiefs afeta esse quarterback adversário, porque a linha ofensiva do Titans está entre as piores da NFL, ela cede pressão em 43,5% dos snaps. Isso quer dizer que em metade dos snaps o quarterback vai estar pressionado. E se você coloca ainda o Malik Willis, que é um novato nessa situação, é um Quantos incêndio. passes ele teve semana passada? 7? 10 passes tentados, 7 completados. Então, assim, é um desastre esse passing game do Titans. Tá complicado. Ir para Arrowhead para conseguir essa vitória, eu vou bater muita palma pro Mike Vrabel se ele consegue essa missão aí. Meu amigo. E ele que era o capitão daquela super defesa do Patriots, né? Um cara Sim, com muito carisma, um grande líder. É uma arte saber ganhar, saber é fechar jogo, Rafão. Você verdade. não adianta nada você enfrentar, você cair numa divisão ruim e perder, como o 49ers, por exemplo. A gente fica repetindo, o 49ers tem um timaço, aí vai, cara, é atropelado pelo Falcons, né? Uhum. Perde, poxa, contra o Bears. É uma arte saber ganhar, cara. E o Vrabel domina essa arte, pelo menos é o que ele tem feito desde que ele virou treinador, né? Sim, sim. E o Chiefs, eu vou confirmar, mas perdeu pro Colts essa temporada, né? Chiefs perdeu pro Colts, que é da mesma divisão do Titans, então nunca se sabe, nunca se Nunca sabe. se sabe. Futebol americano não tem muitas surpresas. Vamos ver o que acontece nessa semana 9, confronto E outra importante aí coisa, na AFC. vontade de ver como o Kadarius Toney vai chegar É, nesse Chiefs. Porque ele verdade. foi, cara, escolha do primeiro round. Muita gente comparava ele com quem? Com o Tyreek Hill quando ele entrou na NFL. Então vamos ver se o baixinho vai conseguir chegar nesse potencial que a gente achou que ele tinha e não alcançou lá no Giants. Se não der certo no ataque do Chiefs, meu amigo, desiste. Desiste, desiste.